A FIFA era pesada, Gilles Remé, Carlos Alberto? Era pesadinha, mas gostosa. E a taça FIFA, Dunga? Era pesado, mas um peso gostoso de se carregar, né? O mais pesado mesmo é chegar até a Copa do Mundo e conseguir vencer. Para ser capitão, naturalmente, o controle da emoção é muito importante. Numa hora como essa, minutos antes da largada, eu penso que a adrenalina deve ser parecida com uma final de Copa do Mundo, né? O piloto tem que pensar só naquele momento, é isso, Carlos Alberto? É verdade. Pior, eu acho que aqui é pior, porque o cara tá ali sozinho. Num time de futebol já são 11 mais de reservas. Então o ambiente é, na minha opinião, é muito mais tranquilo do que aqui na cara subir naquele carrinho ali, né, mole? É isso, Dunga? O Carlos falou bem, né? É um grupo e naquele momento tem que pensar mais o objetivo maior de todos, né? E pensar positivo, que as coisas vão dar certo, só tem que ter esse pensamento e entrar em campo seguro daquilo que tu pode fazer, daquilo que tu pode realizar. Há 61 dias da Copa do Mundo, Carlos Alberto Torres, quem deve ser o capitão da nossa seleção no Japão e na Coreia? Capitão, parece que vai ser o Emerson, né? Eu acho que deve ser um bom capitão. E você, Dunga, também entrega a taxa de capitão lá pro Emerson? Sem dúvida, um jogador de grande personalidade, né? Firme, assim como o Cafu também tem algumas vezes, às vezes, sido capitão e tem representado bem. Agora, o perfil do capitão, a responsabilidade do capitão para comandar um time na Copa, enfim, não é só ir lá e botar a taxa de capitão e reclamar com o juiz não, né, Carlos Alberto? Tem que ter a liderança natural, né? Como o Dunga teve, Bellini, Mauro, eu também, enfim, e outros grandes jogadores. Às vezes não é o capitão do time, mas tem um poder de liderança. Eu, infelizmente, nessa seleção não vejo tantos jogadores com essa liderança, né? Mas eu acho que o Emerson deve ser um bom capitão para a nossa seleção. Estamos a 61 dias do início da Copa do Mundo. Copa do Mundo é na Globo, já a largada. Você está vendo imagens de Michael Schumacher entrando na Ferrari, ele que está na primeira fila, ao lado do Juan Pablo Montoya da Williams, que vai largar na pole position. A adrenalina subindo, já 2 da tarde, 71 voltas para o 31º Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Rubens Barrichello largando com o 8º tempo, Felipe Massa 12º. Aí o Juan Pablo Montoya, ele que é o pole position. O colombiano na expectativa da largada. A informação. Roberto, agora há pouco o Charles Whiting, que é um dos inspetores, o principal inspetor da Federação Internacional de Automobilismo, teve uma conversa com Montoya e com o Michael Schumacher e pediu aos dois que tivessem cuidado na primeira curva, que se a disputa estivesse muito dura, que eles tirassem o pé. Agora vamos ver se eles vão aceitar essa proposta. Estamos a 5 minutos da partida, da largada do Grande Prêmio do Brasil. Já Galvão Bueno para todo o Brasil, com estas 71 voltas de pura emoção. Aqui direto de Interlagos, que recebe um grande público, mais de 70 mil pessoas. Veja aí a imagem da reta principal de Interlagos, São Paulo, hoje com uma tarde muito quente, 32 graus de temperatura. Abertura oficial da transmissão para todo o planeta, para todo mundo. Inúmeros países espalhados pelo planeta Terra, recebendo imagens da cidade de São Paulo, do Brasil, do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Aqui no camarote da Globo, deixa eu fazer aqui uma passagem rápida então. O negócio é ficou meio dividido aqui a opinião. Massa, Rubinho. Vamos fazer a última enquete aqui, gente. É Brasil, é Rubinho, vamos ver todo mundo junto. É Rubinho, é Rubinho, é Rubinho, é Rubinho. Olha o Rubinho aí, olha a imagem do Rubinho. Vai dar Rubinho ou não vai? Aí, rapaziada, acreditando no brasileiro Rubens Barrichello, que larga na 8ª posição. Mas a expectativa para essa largada é muito grande, é muito intensa. Nas 2 primeiras provas do ano, o Williams e McLaren se chocaram. Primeiro Rubinho e Ralph, depois Schumacher e Montoya. Hoje, Schumacher e Montoya largam na primeira fila. O que pode acontecer no S do Senna? Você passando aí pelo grid, e nós vamos para todas as emoções das 71 voltas, pelos 4.309 metros do Autódromo de Interlagos. Com você, Galvão Bueno. Muito bem, Luiz Roberto, já aqui prontos, aguardando a largada, a primeira das 71 voltas do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. 71 voltas de muita emoção, sem dúvida alguma. Uma expectativa muito grande pela largada, com Juan Pablo Montoya e Michael Schumacher na primeira fila. Esses dois personagens na primeira fila já garantem a emoção desde o início da prova. Já subiu aí a placa de 3 minutos, já vai subir, vai aparecer para você, de 3 minutos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Montoya na pole position.
Ele virou em 1:13.114. Schumacher foi o segundo, fecha a primeira fila, 1:13.241. O Ralf Schumacher o terceiro, com a outra Williams. O David Coulthard da McLaren em quarto. O Raikkonen da McLaren em quinto. O Trulli da Renault em sexto. Jason Button também da Renault em sétimo. Rubens Barrichello largando na oitava posição. Você vai conferir exatamente agora o grid. Veja lá Montoya e Schumacher. Ralf Schumacher e Coulthard. Raikkonen e Trulli. Button e Barrichello. Heidfeld e Mika Salo. De La Rosa e Felipe Massa. Essas são as 6 primeiras filas. Fica a dúvida, será que a grande maioria dos pilotos realmente vai partir para uma parada só? O problema é o desgaste dos pneus. A temperatura da pista. Temperatura alta acima dos 40 graus na pista. E a temperatura ambiente 31 graus, mais um domingo. Mais um dia de muito calor em São Paulo. Aí você vê a sequência com Irvine Fisichella, Villeneuve, McNish, Panis, Frentzen, Sato, Weber, Bernoldi e Alex Young. Esse é o grid largado, os 22 carros que vão partir já já para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. E depois eles partem para a largada em busca da curva do S do Senna. Lembrando sempre que Schumacher e Montoya largaram na primeira fila, mas em posições invertidas. Schumacher na pole e Montoya na segunda posição. Largaram juntos na primeira fila no Grande Prêmio da Malásia e se tocaram. Os dois saíram da pista, o Schumacher teve que trocar o bico do carro e o Montoya acabou sendo considerado pela direção de prova, acabou sendo considerado culpado pelo toque. E teve que fazer uma punição nova que existe a partir desse ano, que é passar pelos boxes. Não mais aquela, existe ainda aquela, mas uma punição com menos rigor, que determina que o piloto passe pelos boxes na velocidade limite de 80 km por hora. Vamos ver o que vai acontecer no S do Senna. Curva mais fechada, mais estreita, mais complicada até do que a curva número 1 da Malásia. Rubens Barrichello vai largar na oitava posição e tem que arriscar, tem que partir para uma tentativa de uma parada só. É o que resta ao Rubinho. Primeiro confiar na durabilidade do carro antigo e depois tentar partir para uma parada só. O drama é os pneus aguentarem, se sai com muito mais combustível, com o carro muito mais pesado. Com essa pista quente, como é que faz para aguentar? Felipe Massa já deixou claro que vai para uma parada só. Agora, Reginaldo Leme, se as Williams, com a vantagem que tem de potência de motor, com a vantagem que tem do pneu Michelin em cima do Bridgestone, Michelin é da Williams, o Bridgestone, por exemplo, é da Ferrari, neste tipo de pista quente, que já ficou claro na Malásia, aí o que acontece? Se as Williams partirem por uma parada só, ficam meio sem adversário. Boa tarde, amigo da Globo. A Williams demonstrou que tem realmente o melhor carro para esse tipo de circuito. Demonstrou nos treinos livres, mais ou menos, mas no treino oficial, claramente. E podendo fazer uma parada só, com essa temperatura, um pneu que normalmente é mais rápido no calor, mas não é mais durável. Quer dizer, os Bridgestone seriam teoricamente mais duráveis, tanto que o Rubinho nem hesitou em tentar uma parada só. Mas eles agora, com essa decisão de fazer uma parada só, se tudo der certo, seriam imbatíveis. A temperatura é até mais alta que a classificação de ontem. 31 graus ambiente, ontem era 29. A temperatura da pista já está em 40 e ainda vai subir. E quente também vai estar a cabeça dos pilotos na largada. Em Interlagos, a entrada da primeira curva é mais apertada e mais lenta do que a Austrália e Malásia. E você se lembra bem que nessas duas primeiras corridas desse ano, teve confusão, coincidentemente, entre um carro da Williams e entre um carro da Ferrari. E agora estão lá Montoya e Schumacher na primeira fila. Mas eu arrisco um palpite de aqui, dado ao cuidado maior que foi pedido aos pilotos, dada essa nova iniciativa da FIA de punir rigorosamente quem provocar um acidente, e o João Pedro informou agora há pouco que o Charlie Whiting conversou reservadamente com Montoya e Schumacher. Eu acho que eles vão passar essa primeira curva com mais cuidado e aí a corrida vai ser decidida mesmo na estratégia. Em relação aos brasileiros, Massa, uma estreia diante da torcida, ele poderia estar nervoso, mas não está, porque tipicamente um piloto muito calmo, apesar de seus 20 anos de idade, vai para uma parada só. O Bernoldi com o carro reserva, depois de tudo aquilo que aconteceu no warm-up, aquele acidente que o deixou bastante assustado. Já não tinha condições com o carro titular, com reserva vai ficar ainda mais difícil. E o Rubinho tem nas mãos uma Ferrari 2001, não tão veloz quanto a 2002, mas sem dúvida um carro confiável, o carro que foi campeão mundial no ano passado. Vai com uma parada só, enquanto o Schumacher vai para duas. Vamos ver o que acontece, é uma corrida que promete. Promete muito. Aí você está de carona com o Schumacher.
Ele vem aí para a subida dos boxes, para buscar posicionamento na primeira fila. Ele vai largar da primeira fila ao lado do pole position. Juan Pablo Montoya. Segunda fila para Ralf Schumacher e Coulthard. A terceira para Raikkonen e Trulli. A quarta para Button e Barrichello. A quinta fila com Heidfeld e Salo. A sexta fila com Della Rosa e Felipe Massa. Bernoulli larga na última fila, na 21ª posição. A curva é tomada à esquerda. Montoya larga por fora, pelo lado direito. Schumacher larga por dentro. O S do Senna está logo ali à frente dos dois. Os carros vêm chegando. As últimas filas vão se formar. E aí vai aparecer a primeira luz vermelha. Serão 5 e elas se apagam de uma vez só. E eles partem em busca do S do Senna. Schumacher por dentro. Montoya por fora. Ralf Schumacher atrás do Montoya. E Coulthard, que normalmente larga bem, atrás do Schumacher. Sobe o giro dos motores, vamos para a largada. Vai começar o grande prêmio. Apagam-se as luzes. Montoya larga. Schumacher vem por dentro. Montoya se defende. Schumacher em segundo. Montoya espreme Schumacher. Schumacher fica com tudo para passar. Insiste Montoya. Eles vão já para a reta oposta. Schumacher assumiu a ponta. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo. Ele parte e já tocou. Já tocou ali atrás. Já perdeu o bico. Pedaços de carro voando, é o bico da Williams e Montoya. É aquele problema da chegada na freada da curva do lago. Aí você vai vendo o Ralf. O Schumacher é o primeiro, o Ralf é o segundo. Depois vem as Renaults com Trulli e Jason Button. O Montoya vai ficando, furou o pneu dianteiro esquerdo. Já fica para trás. Você vê lá. Aí nesse caso não é caso de advertência, porque eles já tinham deixado a curva do S do Senna, já estão na freada, no final da reta oposta. Aí a repetição, você está vendo aí a repetição. E Schumacher assume a ponta. Vem na ponta Schumacher. Aí sendo recolhidos os pedaços do bico do carro de Montoya. Schumacher. O primeiro colocado, Ralf é o segundo, Trulli é o terceiro, Button é o quarto, Coulthard é o quinto, Barrichello ganha 2 posições, é o sexto, Raikkonen é o sétimo, Heidfeld é o oitavo, Felipe Massa é o nono. São os 9 primeiros colocados. O 10º é Irvine, depois Della Rosa. Esse é o momento que eu me referi agora há pouco, quando o Montoya tinha um pneu dianteiro esquerdo furado. Ele jogou a corrida fora. E o Rubinho já partindo. E você vê o seguinte, tinha ali uma pipa, um papagaio, um quadrado. Depende de que região você é, com a bandeira inglesa. E o Rubinho pulou para quinto. O primeiro é Schumacher. Você está vendo aí o trabalho no carro do Montoya? O Rubinho já ocupa a 5ª posição. Com 2 Renault em terceiro e quarto, e o Rubinho parte para cima. Felipe Massa é o nono. E o Rubinho já vai para cima das Renaults, hein? Você está vendo o Schumacher, que é o líder. Eles vêm para complementar a segunda volta. Já abre vantagem o Schumacher para Ralf Schumacher. Os irmãos Schumacher outra vez na frente. Schumacher ganhou a primeira corrida do ano, Ralf Schumacher ganhou a segunda. O momento aí da ultrapassagem do Rubinho. Quando ele foi para cima do Coulthard. Olha lá como ele atrasou a freada. O Coulthard quis se defender, quis trazer para a linha de dentro, já não tinha mais espaço. O Rubinho já estava por lá, ultrapassagem perfeita. Limpíssima. Schumacher, Ralf Schumacher, Trulli, Jason Button, Barrichello é o quinto, Coulthard é o sexto, Raikkonen é o sétimo, Heidfeld é o oitavo. Rubinho já é quarto. Rubens Barrichello já vai para a 4ª posição. E o Montoya já está de novo na pista. Aí você está vendo o Schumacher, que já vai abrindo muita vantagem. Já mergulhou ali do lago. Já vai para a ferradura e para o laranjinha. E o Rubinho já vai para ganhar a 3ª posição. Já está brigando com o Trulli pela 3ª posição. Você vai de carona com o Rubinho. Veja como ele vai para cima do Trulli. Princípio de carreira fantástico de Rubens Barrichello. Você vê o que é pela primeira vez desde que chegou a Ferrari fazer uma corrida sem aquela pressão de ter que lutar por uma vitória. Quer dizer, ele falou, ele pensou assim e está agindo assim. Uma corrida tranquila, uma corrida calma, tem a chance de ultrapassar e vai chegar lá, porque o Schumacher não conseguiu abrir muito e ele tem a previsão de uma parada a menos. Agora, do jeito que ele está andando, aquela história de uma parada só, já começa a desconfiar. Deve estar com o carro mais leve, porque ele está andando muito forte, muito rápido.
E ele vai para dar o bote no final da reta, hein? Já buscou o vácuo. Vai embora Rubinho. É esperar o momento certo. Já tirou de lado. Já vai para terceiro. Ele e o Trulli. Rubinho por dentro. Trulli por fora. Rubinho por dentro. Trulli por fora. Lá vem Rubinho. Outra vez no S do Senna. Rubinho pula para a terceira posição. Schumacher é o primeiro. Ralf Schumacher é o segundo. Rubens Barrichello é o terceiro. Trulli é o quarto. O quinto é Jason Button. O Coulthard já caiu para a sexta posição. O sétimo é Raikkonen. Heidfeld o oitavo e Felipe Massa o nono. Amigo, tá voando baixo o Rubens Barrichello. Ele fez 1,18.1 nessa volta e teve que buscar a ultrapassagem. O Schumacher fez 1,17.2. Olha agora, no carro, câmera on board. Você no carro do Rubinho, você vai frear junto com ele lá no oeste do Senna. E a galera gritando, Rubinho, Rubinho, Rubinho faz um princípio de corrida fantástico. Aí você freia com ele, ó. Na trajetória certinha, não deixou o carro espalhar. Na segunda perna já estava à frente. Agora ele tem que começar a tentar a diferença para o Ralf Schumacher, que já vai tirando. Tá voando, Rubinho. Ó, já tô acreditando em duas paradas, viu? Olha, Galvão, só se houve uma mudança de decisão no grid, porque a minha fonte não dá para duvidar. A informação já existia mais ou menos ontem. No domingo a gente confirma, mas o carro tá andando demais. Se é por uma parada só andando tudo isso, amigo, tá bom demais. Mas eu diria até o seguinte, a fonte de 20 minutos antes da largada, só se a Ferrari agiu diferente. O outro lado já tinha decidido. Você está vendo o Ralf, que é o segundo, o Rubinho, que é o terceiro, e Schumacher despenca na ponta. 4 voltas completadas no total de 71 voltas. A última volta, Schumacher virou um 17.2. O Ralf virou um 18.0. O Rubinho virou um 17.3. A diferença do Ralf para Rubens Barrichello era de 7 décimos na volta anterior. Agora o Rubinho já está ali, ó, colado nele. Nós vamos ver agora essa questão de peso na subida da reta. Por quê? Porque a Williams tem motor mais potente. Se o Rubinho sair ali atrás e passar como uma flecha pelo Ralf, tá com o carro mais leve. Porque a Williams tem motor mais forte. O motor BMW fala um pouco mais alto do que o motor Ferrari. E a Williams é uma parada só. E agora que nós vamos ver, ó. Lá vem eles, começando a subida. Ralf e Rubinho. Lá vai Rubinho pra cima. Tá com o carro no chão, Rubinho. Lá vai ele pra cima. Pega o vácuo que pode, tirou por dentro. É na freada de novo. Ralf e Rubinho, Ralf e Rubinho, Ralf e Rubinho. Foi embora, Barrichello. Olha a galera em pé. Rubinho já é o segundo. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Schumacher virou um 17.3, Rubinho virou um 17.4. Agora ele vai abrir. Olha só a galera, amigo. Era tudo que o torcedor queria. Emoção no princípio da prova. Aí Barrichello em segundo. Ele passou e vai abrindo. Olha o momento da ultrapassagem do Rubinho em cima do Ralf. Ralf olhou de lá. Não roubou nada, não dá mais pra ir. O espaço ali já estava ocupado pela Ferrari de Rubens Barrichello. Felipe Massa sustenta a nona posição. E já abre 3 segundos e 6 para o Mika Salo, que é o 10º. Henrique Bernoldi. Ótima recuperação, vem na 15ª posição. Já vem colado ali no Frentzen, companheiro de equipe dele. Já deixou para trás muita gente. Bernoldi já deixou para trás ali o Panis, o Sato, o Weber, o Young. Montoya Fisichella. Tem uma volta a menos. Olha o tempo do Rubinho, amigo, agora que ele não teve que brigar com ninguém. 1:16.8. O Schumacher virou um 17.5. O Rubinho foi 7 décimos mais rápido que o Schumacher. Ou tá com pouco combustível para 2 paradas, ou é um absurdo que esse carro resolveu andar. E nas 3 parciais, as 3 parciais são do Rubinho. 6 voltas completadas. Num total de 71. E o Rubinho já vai tentar se aproximar do Schumacher. Já abriu em relação ao Ralf. Felipe Massa corre na 9ª posição e tem muita vantagem para o Mika Salo. Eles estão 1,5 segundos atrás do Heidfeld, que é o 8º, mas tá ali, não tem ninguém a incomodá-lo. Vai fazendo um trem de corrida bom para quem está fazendo pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1 aqui em Interlagos.
4,3 a vantagem de Schumacher para Barrichello. Essa vantagem era no final da volta. Era no final da volta. Vamos ver agora no final dessa volta. Vamos ver aí o que o Rubinho faz. Era de 4,3 a diferença. Schumacher passou e o Rubinho passa 3,6, baixou 7 décimos de novo. Vem que vem tirando o Rubens Barrichello. A diferença agora é de 3 segundos e 6. Aí você confere as primeiras posições. O oitavo é Heidfeld. Ficou difícil isso aí, essa. E o Felipe Massa já vai passando na nona posição. Vamos ver o Felipe Massa. Felipe Massa é o nono colocado. Nesse momento ele está 2 segundos e 6 atrás do Heidfeld. E 2 segundos e 8 à frente do Mika Salo. Ele não fez uma volta boa. Ele virou 1,19,9. O Heidfeld virou 1,19,1. E o Salo virou 1,18,9. Ele perdeu 1 segundo. Explodiu o motor de alguém. Você está vendo aí? É uma Jordan. Fisichella, acho. Muita fumaça. Enquanto você está acompanhando o Rubens Barrichello. O Rubinho vai tentando tirar outra vez. Em relação ao Schumacher. Na volta anterior, o Schumacher virou 17,6. O Rubinho virou 16,8. Schumacher já completou em 1,18,0. Rubinho 17,5. A diferença cai para 3 segundos. Com 8 voltas completadas. Hoje tem decisão também no Big Brother Brasil. Kleber ou Sérgio? O Bambam ou o Sérgio? Quem vai ser eliminado do programa? Big Brother Brasil, hoje, depois do Fantástico. Fantástico esse início de prova de Rubinho. E ele vai para cima do Schumacher. A diferença era de 4,3, já caiu para 3,0. O terceiro é Ralf Schumacher, o quarto é Trulli. O quinto é Jason Button, o sexto é Coulthard, o sétimo é Raikkonen. O oitavo é Heidfeld e o nono é Felipe Massa. Henrique Bernoldi segue na 15ª posição, coladinho no Irvine. Já tentando brigar pela 14ª posição com o Irvine. O Massa aqui não pode bobear porque o Mika Salo está se aproximando. Olha só, ele virou 19,9, o Salo virou 19,6. Está se aproximando do Mika Salo. E o Rubinho vai tentando cada vez mais se aproximar do Schumacher. A diferença era de 3 segundos na volta anterior. Vamos ver nessa agora. Já quase aparece no mesmo enquadramento. Cai para 2,4. Tirou 6 décimos Rubinho. Do jeito que vai, Reginaldo, ele vai chegar mais 3 voltas, ele chega no Schumacher. Aí é que a gente vai ver se há uma tentativa de ultrapassagem. Se houver, aí a coisa fica um pouquinho estranha, porque aí fica toda a pinta de que seria o inverso. Mas fica valendo aquela informação, né, Galvão? Em relação à parada. Amigo, mas eu vou dizer uma coisa. Se for uma parada só, ele está bem demais na corrida. Porque o cara está voando. Eu começo a não acreditar em uma parada só. Está muito rápido o carro do Rubinho. Olha, tem uma coisa, né? Eles andaram muito bem no warm-up, acertaram muito bem o carro. O pessoal da British, o pessoal da Ferrari estava eufórico depois do warm-up. Eu quero deixar o seguinte, começa a ser difícil acreditar numa parada só, mas estou torcendo para ser. Seria bom demais. Schumacher fez a última volta em 1,17,4, o Rubinho em 1,16,8. A diferença de 2 segundos e 4. Rubinho veio da 8ª posição no toque do Montoya com o Schumacher, ele pulou para a 6ª posição. E depois veio nas ultrapassagens em cima do Coulthard, do Jason Button, do Trulli e do Ralf. Agora já estão no mesmo enquadramento, olha só. A diferença é de 1,9, ele tirou meio segundo. Vem que vem o Rubinho. E volta a fazer volta mais rápida da corrida. 1,16,813. Lá de cima do helicóptero. As duas Ferraris rasgando a reta oposta. Aí o Schumacher mergulha no lago. Na curva do lago, né? E o Rubinho logo atrás. Schumacher já vem para a ferradura. Na sequência já está no laranjinha. Ele termina o laranjinha, o Rubinho começa. Vem no oeste e o Rubinho encosta mais. Aí pro Pinheirinho, o Rubinho vai encostando. Schumacher já vai para a freada do bico de pato e o Rubinho vem atrás.
Aí eles vão contornando. A diferença de 1.9 era no final da volta anterior. Como nós dissemos, ele tirou meio segundo. Agora já está mais perto. Já fizeram mergulho e junção. E vão para a subida dos boxes. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. 1.9 a diferença no final da volta anterior. Ela já é visual. Passa Schumacher. Passa Rubinho. Outra vez volta mais rápida, Rubinho, 16.616. A diferença cai para 1,5 segundos. Tirou mais 4 décimos. A vantagem do Rubinho para o Ralf Schumacher já é de 7 segundos e 8. Depois vem o Trulli em quarto, o Button em quinto, o Coulthard em sexto, o Raikkonen em sétimo. O oitavo é Heidfeld. E o Felipe Massa é o nono. Felipe fez a melhor volta dele na prova, 1:19.1. Mas o Salo continua se aproximando de forma perigosa. 1 segundo e 6 atrás dele. Bernold é o 15º. E Rubinho vem chegando. Olha, amigo. Se 2 paradas ou se 1 parada, mas do jeito que vai. Se o Rubinho passar o Schumacher na reta dos boxes, a arquibancada vem abaixo. E lá vão os dois. Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo. O carro novo e o carro velho. A 2002 e a 2001. Que na Ferrari é chamada de nona. Ou seja, a avó. A vovó. Discute-se muito, Galvão, a diferença de tempo entre o carro novo e o carro velho. E isso a própria Ferrari não deixa que seja revelado de fato. Tanto que durante os testes em Barcelona, ela não deixou que o Schumacher dirigisse as duas. Deixou que o Luca Badoer, para não chamar muita atenção, dirigisse as duas nas mesmas condições e a diferença foi exatamente de meio segundo. Meio segundo a favor do carro novo. Olha a torcida esperando, a galera esperando e o Rubinho se aproximando. Final da volta anterior, diferença de 1.2. Tirou mais 3 décimos Rubens Barrichello. Aí vem Rubinho chegando e chegando e chegando no Schumacher. 12 voltas completadas. Um total de 71 no Grande Prêmio do Brasil. Vai chegando o Rubinho. Aí vão eles no mergulho. E já vão para contornar a junção. E você está vendo aí o Coulthard fazendo ultrapassagem. Indo para cima do Jason Button. E o Rubinho chegando, hein? Tem tudo para ele chegar de vez na próxima volta. Schumacher e Rubinho, a diferença de meio segundo. Aí o Henrique Bernold. Foi indo para os boxes com pinta de abandono. Saiu ileso de um acidente sério, fez uma boa corrida no princípio. Olha o Rubinho, olha o Rubinho, tirou de lado. Aí não tem briga não, Schumacher abriu, ele passou. Só não foi na reta dos boxes. Mas mesmo assim a torcida de longe viu e vibrou. Foi na reta oposta, para a torcida lá da reta oposta. Mas nitidamente dentro de uma estratégia da equipe. Schumacher abriu, o Rubinho passou. Agora ele tem que andar. Se ele vai fazer 2 paradas, Renato, ele tem que fazer o que ele vem fazendo mesmo. Volta após volta, como se fosse volta de classificação. Em relação, e claro que a Ferrari deve estar pensando nesse momento, em relação ao Ralf. Ao Schumacher já é mais difícil, o Schumacher partir para uma parada só. Ele tem que partir para abrir em cima do Ralf. Se ele for fazer 2 paradas e o Ralf for fazer uma. Vamos ver no fim da reta aqui, a vantagem vai ser de uns 9 segundos para 10 segundos. É capaz de chegar em 10, que a última volta foi em 9.3. E uma parada em Interlagos com desaceleração e retomada vai dar mais ou menos 26, 27 segundos. Aí a galera e Rubinho passando na reta. Pela primeira vez ele passa como líder do Grande Prêmio do Brasil neste ano. Rubinho é o primeiro, Schumacher é o segundo. Ele tirou meio segundo e botou 1,5 segundos. Já abriu 1,5 segundos em relação ao Schumacher, porque ele virou 1,16,7. O Schumacher virou 1,18,8, 2 segundos e 1. Aí o momento da ultrapassagem, nitidamente o Schumacher ficou na linha de fora, deixou o Rubinho passar. Tá tudo nos planos. Vamos ver a sequência. Rubens Barrichello é o líder. Globo, a gente se vê por aqui.
Banco Real, o banco da sua vida. O João Pedro vai ficar de olho nos boxes lá da Ferrari. Que agora... Nós três, João, tínhamos a informação de uma parada só do Rubinho. Fica de olho aí. Já o João Pedro Parlante fala com a gente. Rubens Barrichello vem para completar mais uma volta. E faz a volta mais rápida da corrida de novo. 1:16.576. Já abriu 2 segundos e um no Schumacher. Reginaldo. A performance do Rubinho é clara, nítida. De quem está arriscando tudo, jogando tudo. Fazendo volta após volta como volta de classificação. Schumacher fez várias vezes isso. Para abrir, para parar e para voltar ou na frente ou na briga. A postura da pista é essa. E como a preocupação não é Schumacher, a preocupação não dele, mas a preocupação da equipe, a dele, claro que seria o Schumacher também para ele ganhar a corrida. A preocupação da equipe é o primeiro adversário, que seria o Ralf. Então ele teria que abrir com tranquilidade, teria que ser uns 27 a 28 segundos pelo menos. Que não é fácil, não, Galvão? Embora ele já tenha passado dos 10. Já abriu 10. Nessa última volta, o Rubinho virou 16,5. O Ralf virou 17,2. Foram 7 décimos. E nós estamos na 16ª volta. Prepare-se para uma alucinante aventura. A Múmia. É, a Múmia. Filme inédito amanhã, na estreia de Tela Quente 2002. E lá vem Rubinho para completar a volta. Olha a diferença aí. 2,8. E o Rubinho fez volta mais rápida de novo. É uma atrás da outra. 1:16.511. É uma volta mais rápida atrás da outra. Schumacher virou 17,1. E o Ralf fez a melhor volta dele. Olha o Ralf reagindo. O Ralf deve ter recebido a informação e orientação do boxe para apertar o ritmo também. O Rubinho virou 16,5. O Ralf virou 17,1. A diferença foi para 10,7. O Ralf fez a melhor volta na corrida dele agora. Quer dizer, o boxe só Ralf. Desse jeito ele vai abrir 20 segundos, 25 segundos antes de parar. E o Ralf está tentando reagir. O Rubinho deu uma espalhada aqui e o Rubinho vai parando, hein? Rubens Barrichello vai devagar, diz que ele deu uma espalhada aqui na entrada do S. É impressionante. Que coisa. Olha o Rubens Barrichello se arrastando na pista. Depois de maravilhosas 16 voltas. Vai encostar o carro. Aí, Rubinho, imagina o que deve estar se passando na cabeça de Barrichello agora. Ele já vinha num fim de semana de muita frustração, porque a Ferrari estava praticamente lhe impedindo de lutar pela vitória. Ao dar o carro novo só para Schumacher, ontem eu até cheguei a cumprimentar o Rubinho pelo profissionalismo, em momento algum. Ele reclamou. E ainda me dizia ontem, sabe qual é o problema? Não é nem a escolha do carro. É porque a partir do momento que começaram a pensar nesse carro, o outro ficou um pouco de lado. Ele ontem quis uma relação de quinta marcha que não tinha. E você vai vendo o Rubinho aí. Veja com certa irritação ele joga o carro para a grama. Ele tá tentando trazer pro box. Ou deixar, porque senão ele podia deixar numa posição ali. Ele veio pela grama, agora pronto. Deixou numa posição segura. Daí, Rubinho. Abandono de corrida para Rubens Barrichello. Depois de 17 voltas na liderança e deu um show em 16 voltas. Uma volta mais rápida atrás da outra. Olha como ele olha para o carro. Como ele tira as luvas. É obrigado a recolocar o volante. Ele tem que tirar para descer do carro e pelo regulamento ele tem que recolocar o volante. A temperatura é de mais de 30 graus. A cabeça dele está uns 80. Rubens Barrichello abandona a prova depois de 17 voltas e Schumacher volta à ponta. Schumacher é o primeiro, Ralf é o segundo, Trulli é o terceiro, Coulthard é o quarto, Button é o quinto, Raikkonen é o sexto, Heidfeld é o sétimo, Salo é o oitavo e Massa é o nono. Eu disse que a situação do Massa era complicada em relação ao Salo. Perdeu uma posição. Estava na 9ª posição. E fica agora em situação difícil em relação a Villeneuve. É complicada também a situação do Massa. Perde rendimento o carro de Felipe Massa.
Bernold e Rubinho já estão fora da prova. E depois vamos ver o que aconteceu ali com o carro de Rubens Barrichello, que estava voando um show. Estava dando um show, volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Schumacher é o líder de novo. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. E aí você vai vendo a briga do Coulter para cima do Trulli. Briga que vale pela terceira posição. Felipe Massa na última volta virou um 19,7. O Villeneuve colado atrás dele virou um 19,7 também. É a nova realidade da Fórmula 1, né? Você vê agora a briga de igual para igual entre McLaren e Renault e também a Sauber. Tá o Heidfeld, o Massa também não está longe. E o Mika Salo, da estreante Toyota, que tem sido um carro muito rápido em condições de corrida, fez o 5º melhor tempo na corrida da Malásia e entra nessa briga, entra nesse bolo para saber quem é a terceira equipe do campeonato. Você está vendo a briga aí? O Felipe Massa está em nono, o Villeneuve colado atrás dele e o Frentzen colado atrás do Villeneuve. Não tem um bom rendimento o carro do Felipe Massa, ele partiu por uma parada só, ele vai tentando sustentar ali esta nona posição. Schumacher tem 7 segundos e 3 de vantagem para Ralf Schumacher, que é o segundo. E o Coulter aperta em cima do Trulli. O Jenson Button é o 5º colocado, o Raikkonen é o 6º. São os 6 primeiros. Aí você vê a tentativa e a ultrapassagem. Tentativa, né? Porque o Sato fez a ultrapassagem ali, só que esqueceu de fazer a curva. Ele foi para cima do De La Rosa, passou do ponto lá no S do Senna. E passando do ponto, passou reto. O Sato chegou a rodar na volta de apresentação aqui no Pinheirinho. Você vai ver já já a encrenca aí pro Felipe Massa, quer ver? Olha o Villeneuve como vai para cima dele. O Villeneuve está atrás do Massa e logo atrás do Villeneuve está o Frentzen. Esse aí é o Salo em cima do Heidfeld. Essa briga vale aí a 7ª posição. Aí você tá vendo aí, ó o Felipe Massa aí se virando aí, ó. Tá vendo? Como ficou complicado, veio o Villeneuve, ele vai sustentando ali. Tem um carro instável realmente. E vai lutando. E o Frentzen estava logo atrás. Ele vai se virando ali para sustentar a posição. Mas é complicada a situação do Felipe Massa. Vamos lá, João Pedro. Informação do Henrique Bernold, ele já tinha saído do carro, estava tirando o macacão. Aí os mecânicos chamaram ele de volta rapidamente, porque tinham consertado o carro dele. Ele deve ter perdido aí cerca de 5 voltas, mas voltou para a prova. Pedro Bassan. Voltando agora. O Villeneuve fez a ultrapassagem em cima do Felipe Massa. O Felipe Massa voltou para cima do Villeneuve. Outra vez na frente do Villeneuve. Você está vendo aí o carro da Renault. Schumacher já completou 21 voltas. Ralf Schumacher também. A diferença entre eles é de 8 segundos e 7. Trulli é o terceiro. Coulter é o quarto. Essa briga que você vê aí. O Coulter, 4º colocado, tentando se aproximar do Trulli. Jason Button e Raikkonen. Aí o Raikkonen para cima do Jason Button. Você vê aí o Felipe Massa na 9ª posição, ainda à frente do Villeneuve e do Frentzen. Vai ver uma dupla briga, Renault e McLaren. A Renault, que já marcou ponto na sua segunda corrida, com o Button em 4º na Malásia, agora tem o Trulli na 3ª colocação e o Button em 5º. E a McLaren, em 2 corridas, sofreu 3 quebras, quer dizer, só tem aqueles pontos que o Raikkonen marcou na Austrália. Você vai vendo a Renault voltando a andar perto das primeiras posições. Como nós já dissemos na volta anterior, o Felipe Massa, logo que foi ultrapassado pelo Villeneuve, passou de novo. Ele permanece na 9ª posição.
Você tá vendo aí a briga? O Villeneuve veio, passou na linha de chegada com o bico na frente. Ele não chegou a estar na frente. Ele passou com o bico na frente, apontou ele na frente do Massa e o Massa recuperou a posição no final da reta. E depois daquilo, o Frentzen chegou a passar o Villeneuve, mas o Villeneuve recuperou. Quer dizer, tá uma briga entre os três aí. Agora, ó, agora o Villeneuve passa e vem o Frentzen também. O Massa tá nitidamente com um carro mais pesado, tanto que ele tá 9 segundos atrás do companheiro do Heidfeld, e o Heidfeld sempre virando mais rápido que ele, quase perto até de 1 segundo mais rápido. Aí Villeneuve com o Frentzen, a briga. Eles vão para a freada no S do Senna. O Massa vem ali por trás. O Massa espalhou demais ali na junção, de forma até estranha. Ele deu uma espalhada na junção e os dois ultrapassaram. Ele estava segurando a posição com muita dificuldade. Eles vão abrir fácil agora dele. Ele deu uma escapada ali na junção. Lembrando que ele vai fazer uma parada só. Ele deu uma escapada na junção, os dois passaram. E ele volta no ritmo que ele pode andar aí. Então Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo, Trulli é o terceiro, Coulthard é o quarto. Jason Button é o quinto, Raikkonen é o sexto, Heidfeld é o sétimo. Depois o Salo é o oitavo. Olha o Rubinho aí, sendo cumprimentado, voltando a pé para os boxes. O nono é Villeneuve, o décimo é Frentzen, o 11º é Felipe Massa. E olha como ele já perde contato com o Villeneuve e com o Frentzen. Atrás dele está o Sato, que vem 4 segundos atrás dele. Tudo isso com 23 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Aí a briga das Renault. Você vê aparecendo. Essa primeira briga aqui é o Coulthard em cima do Trulli. Lá atrás, o Raikkonen em cima do Jason Button. O Coulthard é o segundo carro. Você vê que essa diferença que está sendo marcada não é entre os dois, não. É do Coulthard, que é o segundo carro que você vê aqui, para o que vem lá atrás. Para o Jason Button. O Coulthard segue em cima aí, na captura do Trulli. Aí aparece o Jason Button e o Raikkonen para cima do Jason Button. Uma briga dupla de Renault e McLaren. Enquanto isso, o Schumacher segue firme na ponta, 8 segundos e 4. À frente do Ralf Schumacher, que é o segundo colocado. O Felipe Massa já perdeu contato com o Villeneuve e Frentzen e já começa a ser ameaçado pelo Sato. E a tendência é que ele perca também essa posição. Além de ter o carro pesado, não dá pinta de estar com o carro equilibrado, deve ter algum problema o Massa porque vai andando muito lento. Tendo bastante informação. O problema no carro de Henrique Bernot foi no câmbio. Mas já foi solucionado. Aí você segue vendo a luta de Trulli com Coulthard, e lá atrás Jason Button e Raikkonen. Villeneuve parou, foi pro box. Vai para 2 paradas. Rubinho caminha até pela pista auxiliar, daqui a pouco ele está no box. Vai passando exatamente à nossa frente aqui. A torcida faz sinal, ele faz sinal de próximo ano. Carinhosamente saudado pela torcida Rubens Barrichello. Você está vendo o Villeneuve no box. E continua com uma marca muito negativa no Grande Prêmio do Brasil, né? A única vez que ele terminou a corrida foi em 94 e depois não matou mais nenhum. Aí o Trulli, o terceiro pro Coulthard, que é o quarto, a diferença de 166 milésimos. Absolutamente visual. Felipe Massa já está para perder a 10ª posição para o Sato. E sempre aí a briga de McLaren e Renault. Agora vai tocar. Quase eles se tocam ali com os pneus. O Trulli e o Coulthard. Briga que vale a 3ª posição. Schumacher, de forma curiosa, mantém a vantagem de 8 segundos e 4 décimos a 3 voltas em cima do Ralf Schumacher. Trulli, de forma valente ali, sustenta a 3ª posição, pressionado pelo Coulthard. E o ritmo do Trulli é tão mais lento que a outra briga lá atrás, do Jason Button e do Raikkonen, já vai trazendo os dois aí, daqui a pouco estão os 4 brigando. Felipe Massa foi para os boxes. Aí o Massa no box. Se tinha o plano de uma parada, já não existe mais o plano de uma parada. E aí não adiantou nada porque ele perdeu muito tempo na pista.
Agora vai ter que fazer milagre se quiser uma posição razoável no Grande Prêmio. Vai realmente lá para trás. Na prova o Felipe Massa. E Schumacher A não segue ser que ele firme na tenha até ponta. antecipado essa parada, mas continuar a fazer uma, porque ele ficou 10.9. Olha agora o Panis fora. 10.9 no box. E se você pode fazer as contas. 10 segundos de box significa aproximadamente 120 litros de gasolina no tanque. Quer dizer, 120 é o limite máximo de capacidade de um tanque. 115 a 120. Porque a cada segundo, essa bomba injetora injeta 12 litros no tanque a cada segundo. Reginaldo, de qualquer jeito é um exercício muito difícil de se fazer e uma tese muito difícil de se abraçar com ela. Por quê? Porque se ele tinha combustível para ir até a volta de número 35, 36, vinha tão lento como vinha nas últimas 5, 6 voltas e parou com 25 voltas, com 26 voltas, no caso dele 25, ele ia completar ainda a volta de número 26. Muito bem, ele tinha combustível, os pneus aqui não aguentaram. Você completa o combustível, mas se os pneus não aguentaram chegar à volta do número 35, como é que vão sair da volta do número 25 para de número 71? Só confiando numa temperatura mais baixa agora do que no início da corrida, já com uma questão de pelo menos 40 minutos de corrida. Mas realmente é muito difícil, mas era um risco que ele corre, quer dizer, uma tentativa de terminar a corrida numa colocação razoável. Vamos ver, deu pinta de 2 paradas. O Heidfeld está em 7º, entendeu, Galvão? Então ele pode ter tido um problema que o Heidfeld não tem. Então é um problema mecânico, aí pior ainda. É o que deu pinta, alguma coisa errada tem. Schumacher, Ralf, Trulli, Coulter, Button e Raikkonen já completaram a volta de número 27. Vão todos com uma parada só, né? É o que pinta. E aí você vai de carona com o Schumi. Vamos lá. Quem vem se recuperando é Juan Pablo Montoya, que parou ali, recolocou o bico do carro, ajeitou tudo que tinha que ajeitar, chegou com o pneu furado. Ele vem aí na 11ª posição. Ele não fez parada para troca de pneus, quer dizer, até trocou, porque o pneu está furado, mas não fez parada para reabastecimento e troca de pneus. Vai ter que fazer uma de qualquer jeito. Mas está ali na 11ª posição e já colando no Irvine para brigar pela 10ª posição. Galvão Rubinho já chegou aqui no box da Ferrari, se trancou ali numa porta com a esposa dele, a Silvana, e daqui a pouco vem dar a explicação oficial. Daqui a pouquinho, portanto, o João Pedro vai trazer a informação oficial do que aconteceu com o Rubens Barrichello. A corrida durou para ele 17 voltas, mas foram 17 voltas espetaculares. Essas 17, pelo menos umas 12 vezes ele fez volta mais rápida, uma atrás da outra, andando em ritmo de classificação realmente, e acabou abandonando a prova quando era líder na 17ª volta. Nós já estamos na volta de número 29, 28 voltas foram completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Corsa, o superdotado. E tá bonita aí a briga de Renault e McLaren, hein? O Trulli segue em terceiro, o Coulter é o 4º. Vai se aproximando ali o Jason Button na 5ª posição. E o Raikkonen vem com ele, é o 6º colocado. Vamos aos boxes. Felipe Massa parou realmente porque os pneus não estavam resistindo bem. E ele pôs gasolina para tentar ficar até o fim. Essa é a ideia agora, que ele tem antecipado a parada, mas faça só essa. O raciocínio do Reginaldo estava correto, mas apenas aquilo que eu acrescentei. Se ele parou na volta número 25, para ir até a volta de número 71, ele tem que fazer 46 voltas com o mesmo pneu. Isso é que é muito difícil. Pois é, se o primeiro jogo de pneus não resistiu às 26 primeiras voltas, dificilmente a coisa não se repetirá agora nesse segundo setup. Só que tem uma coisa, enquanto ele esteve na pista, andando mais lento, que era a ideia de fazer uma parada só, ele teve que segurar atrás dele o Villeneuve e o Frentzen, que estavam bem mais rápidos. Então são freadas mais em cima, aceleração para tentar acelerar antes dos outros. Tudo isso que faz com que o consumo de pneu também seja maior.
Schumacher já completou a volta de número 30. E o Montoya já está na 10ª posição. Ele já fez a ultrapassagem em cima do Irvine. Olha aí a ultrapassagem, olha por onde ele vai, amigo. O Irvine defende a linha de dentro. Ele vai por fora mesmo. Atrás da freada, vai por fora e faz a ultrapassagem. Lá vem o Montoya. Na 10ª posição. E já vai tentando chegar ali no De La Rosa e já passou o De La Rosa. Aquele era o instante em que ele já estava fazendo a ultrapassagem do De La Rosa. Já vai para a 9ª posição. Agora a diferença é grande para o Salo, que é o 8º colocado. Aí ele fica um tempinho sem ultrapassagens, que ele tem 14 segundos, e depois começa. Aí ele vai enfileirar de novo. Vamos ficar de olho no tempo dele, porque agora ele deve voar abaixo. Schumacher, Ralf Schumacher, Trulli, Coulthard, Button, Raikkonen, Heidfeld e Salo. E esses são os 8 que estão ali à frente do Montoya. Montoya já vem na 9ª posição. Ficar de olho no tempo do Montoya para ver se ele vai voando baixo. Nessa volta o Montoya virou um 17 cravados. O Salo virou um 18 e 2, tirou um segundo e 2. Agora que ele tem que realmente tentar a recuperação. Tem pista limpa à frente e vai tentar a recuperação. O Salo já colou no Heidfeld. Impressiona o rendimento da Toyota aqui. Na 3ª corrida depois da estreia da Toyota, que foi no Grande Prêmio da Austrália. O Salo já está colado no Heidfeld, lutando pela 7ª posição. E você vai acompanhando o Montoya. E lá vai ele. Vamos ver a volta dele. A volta anterior foi 1:17.0. 1:17.08. Vamos ver essa volta agora. Vai ser a volta de número 32, no total de 71 voltas. Hoje no Fantástico, Ana Maria Braga invade a casa do Big Brother Brasil e faz a festa com a galera. Hoje no Fantástico. E depois do Fantástico, quem vai levar pior no paredão? O Kleber, o Bambam ou é o Sérgio? Quem é que vai deixar a competição? Big Brother Brasil depois do Fantástico. Schumacher e Ralf já completaram 32 voltas. E a briga aí é dura, amigo. Olha lá, os 4. Trulli é o 3º, Coulthard é o 4º, Jason Button é o 5º e Raikkonen é o 6º. 2 Renault, 2 McLaren. A gente já viu a McLaren em outras posições, brigando por outras posições, né? É isso até que eu ia te perguntar, Reginaldo. A Renault que evoluiu ou foi a McLaren que caiu? Ou as duas coisas? As duas coisas, sem dúvida nenhuma. A Renault, que foi campeã mundial com motores, mas nunca ganhou um campeonato com equipes, volta agora a ter equipe própria, carro e motor Renault na Fórmula 1, e volta com toda a força, e enquanto a McLaren está tendo problemas, sem dúvida nenhuma. Um problema parte do chassi e parte do motor, que é um novo motor que ainda não está acertado. Mas a gente sabe que McLaren é McLaren, e vem aí o campeonato todo, ela vai evoluindo corrida a corrida, vai igualar as coisas. Quando aparece uma parada, por exemplo, o Villeneuve, o Sato, o Massa, o Young fizeram uma parada para reabastecimento e troca de pneus. Apareceu ali uma parada para o Montoya, que foi aquela parada logo depois da primeira volta. Que sono estava o mecânico ali. Dormindo legal o mecânico ali. E debaixo do capacete, tudo ali. Você vê que é coisa de oxigênio, que é porque ele é quem cuida do reabastecimento. Só se errar o gás, né? Ele dormiu direto ali. 33 voltas completadas. O Schumacher corre solto na ponta. O Ralf vai se aproximando. A diferença caiu 3 segundos do Schumacher para o Ralf. Se bem que o Schumacher nessa última volta virou um 17.0, o Ralf virou um 17.1. Mas a diferença que era de 8.4 já está em 5.4. Eles estão na mesma tática de fazer uma parada só. O Bernoulli fez aquela volta, mas também foi só ameaça. Pelo menos pelo computador aqui aparece que o Bernoulli abandonou de vez. O Bassan tá por lá, tá perto lá.
E não só ele, Galvão, os dois carros, né? Ele e o Frentzen. O Frentzen que vinha lutando ali com o Villeneuve, estava na frente do Felipe Massa, vinha lutando com o Villeneuve. O Villeneuve fez uma parada, ocupa agora a 13ª posição. E o Massa é o 15º. Pode ganhar uma posição. O Massa porque o Mark Webber vai pro box. Galvão, Diga. Bernoulli parou porque tanto ele como o Frentzen tiveram problemas na suspensão traseira do carro. A barra de suspensão traseira direita do Bernoulli se soltou, ele teve que parar, e o Frentzen também com problemas de suspensão. O Bernoulli disse que a Arrows aqui, bom, já não foi bem, já não vem bem há muito tempo, mas já não foi bem nas duas primeiras corridas, mas aqui em Interlagos foi muito pior, que não adiantava nem tirar a asa. Aqui é um circuito de baixa pressão, de não exigir muita pressão aerodinâmica, e os pilotos, os carros podem andar meio sem asa. A Arrows era o único carro que não dava, ela tinha que pôr asa, senão não fazia curva. Isso é prova de um desequilíbrio total do carro. Aí o Schumacher que segue na ponta, ele pegou muito tráfego, também por isso a diferença dele pro Ralf caiu. E agora ele tem pista limpa à frente e o Ralf é que está lutando com o tráfego ali dos retardatários. A diferença de 5,9, vamos ver como é que fica no final dessa volta. Schumacher completa 35 voltas, restando 36 na metade desta volta, vamos chegar à metade da prova. E aí eles já podem até parar, a fazer uma parada só. Aí vem Schumacher na reta oposta, a diferença foi para 6,8, porque o Ralf, agora o Ralf é que tem que se livrar do tráfego. E o Montoya vai se aproximando, hein? Você se lembra que eu disse que a diferença era de 14 segundos, ele estava 14 segundos atrás do Mika Salo. Depois, falamos em 12. Você vai ver quanto vai estar quando ele fechar essa volta. Vai cair por 6 segundos e qualquer coisa. A melhor volta do Schumacher, 1:16.501. Rubens Barrichello vinha fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. E esse é aquele Schumacher que a gente conhece, né? Deve estar perto de parar. Ele aperta de novo. E começa a andar muito rápido. Bom, o Montoya, nesse momento, aquela diferença de 14 segundos que ele tinha, 6,3. Confirmando que caiu para casa de 6. 6,3 a vantagem agora do Mika Salo, que é o 8º, para Montoya, que é o 9º. Quer dizer, em menos de 3 voltas ele vai estar colado já para tentar a ultrapassagem sobre o Salo. Depois tem o Heidfeld e o Raikkonen para entrar na zona de pontuação. João Pedro, dos boxes. O Rubinho está chegando aqui agora, vai conversar com os jornalistas, depois de passar um tempo, vamos saber dele. Rubinho, o que houve com o carro? Problema hidráulico, né? Naquilo que parecia. Quando eu fui frear para o Pinheirinho, não mudou mais marcha, o acelerador não funcionava mais. Só que como estava em 5ª marcha, não dava para... Eu tentei deixar o carro continuar para ver se pelo menos chegava até o box para fazer alguma coisa. Mas quando começou a subir, o carro já ia morrer e tive que jogar no meio da grama. Chegou-se a pensar que você podia optar por uma parada, por 3 paradas, porque você estava muito veloz, era isso? Não. O carro estava bem acertado, a gente ia fazer 2 paradas, isso não tem que ser falado, mas de qualquer forma, 2 paradas, virando no tempo que a gente estava virando, dava para sonhar pelo menos com pódio. E agora, daqui para frente, o que pensa em acertar esse carro? Você está numa posição muito mais desconfortável do que você estava, por exemplo, ano passado no campeonato. É acalmar e ir para frente? Bicho, eu saí daqui com a cabeça erguida, eu fiz o meu papel. Ontem foi um dia meio duro, com as punições, com a maneira como foi feita. Hoje eu arrumei meu carro e fui para cima e a gente pode quase dizer que é a 3ª corrida que eu saio da prova na liderança. Então, uma hora ou outra vai encaixar. 2002 pela frente, aí o carro 2002, F2002 parece ser muito bom. Você está animado com isso? Não, o carro com certeza é um carro melhor, é um carro que a gente tem muito para conhecer dele ainda, mas é um carro melhor. Infelizmente, eu estava com 2001, que era a prova de bala aqui. Já são 2 corridas que 2002 é ano de carro 2002, chega de 2001. Você é supersticioso, Rubinho? Não, agora não sou mais não. E parece que é uma maldição dos brasileiros aqui. Desde 94, vocês não marcam ponto. Você foi o último, inclusive. Vamos ver, a corrida tá andando ainda. Eu nem sei como tá o Massinha, como tá o... saiu. Bernoulli saiu, então vamos torcer pelo Massinha agora. Não existe maldição, é uma questão de bom senso. Tem um problema, cabeça erguida, vamos para a próxima. Perspectiva ganhar agora.
Rubens Barrichello se comportou de forma digna nesse final de semana. É muito importante que se fale isso, porque o Rubinho é muito criticado e muitas vezes é ridicularizado. Você brincar é uma coisa, fazer graça é uma coisa. Ridicularizar um profissional que anda aí na equipe mais famosa do mundo, que é a Ferrari, que anda se arriscando a 300 km por hora, tendo alguns erros, mas tendo grandes momentos. Você viu o Heidfeld com problemas? O Rubinho, a Ferrari praticamente impediu o Rubinho de lutar por uma vitória quando não lhe deu o carro novo. Ele ficou quieto, se comportou bem. A Ferrari chegou a não ter equipamento de reposição para o carro dele, ele ficou quieto. Veio para a pista e deu show até parar. Estávamos certos, seriam 2 paradas. Ele já tinha aberto 10 segundos em relação ao Ralf Schumacher. É o que ele disse, para ganhar a corrida não dava, mas por um pódio já estava bom demais. Rubinho fez um belíssimo papel nesse final de semana aqui em Interlagos. Claro, vão surgir aqueles que vão tentar ridicularizá-lo. Mas ele sai de cabeça erguida, como disse. 38 voltas completadas. Schumacher é o líder. Box, hein? Aí o Schumacher. O Schumacher vinha fazendo volta mais rápida e quando ele faz volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, é que ele vai pro box. E aí que ele faz a diferença na corrida. Por 2 vezes ele fez volta mais rápida nas últimas 3. Então ele vem pro box. O Ralf também está andando forte. O Ralf passa para assumir a ponta. 12 segundos de combustível que é para levar até o final. Para fazer apenas uma parada. O desespero do piloto, ele tem que vir ali naquela velocidade. Ele vê todo mundo passando rápido ali por fora e vai naquela velocidade. Só agora que ele pode acelerar. Vai voltar a pista o Schumacher. Apontou ali, ó. Ele já volta brigando para não perder tempo na ultrapassagem. Tentou lá com ele o Salo. Para segurar, fechou de um lado, o Schumacher botou por dentro, deu um chega para lá e foi embora. O ex-companheiro Salo. 39 voltas completadas. O Montoya continua acelerando forte. Vai agora se aproximando do Heidfeld. O Felipe Massa tem a 14ª posição. Virou agora um 20.4. Tem problema no carro, de equilíbrio, Felipe Massa, né? Fica sem chance de fazer uma corrida de recuperação. Ralf Schumacher completou a volta de número 40. A melhor volta dele na prova, 1:16.370. É o Ralf aprendendo a lição com o irmão mais velho. Antes de parar, passa a volta de classificação. E aí está o Ralf Schumacher. E o Schumacher passou 22 segundos e 7 atrás dele. Fica muito difícil com essa vantagem o Ralf parar e voltar na ponta. É o Schumi de novo. Trulli é o 3º colocado, o Coulthard é o 4º, o Raikkonen é o 5º, Jason Button é o 6º, são os 6 primeiros colocados. Com essa vantagem que ele tem condições o Schumacher de continuar na frente depois da parada do Ralf, mas a coisa vai ficar assim bem disputada na parte final da corrida. E aí é quem tiver mais carro, que ainda parece que é o Ralf. A F2002 não é tudo aquilo ainda que ela vai ser. Apenas os 6 primeiros completaram a volta de número 40. Já passou também Heidfeld e Montoya, o Montoya colado nele. Já vai assumir a 8ª posição, a 7ª posição. Juan Pablo Montoya. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando os limites em telecomunicações. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Jarno Trulli, Dave Coulthard, Kimi Raikkonen, Jason Button, Nick Heidfeld, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa, Ed Irvine, Jacques Villeneuve, Mika Salo. São esses na colocação aí, até a 12ª posição. Aí o Ralf, que por enquanto é líder. Mas vai ter que parar.
Olha só como o Montoya vai abrindo o caminho, exato momento em que ele ultrapassava o Heidfeld. Para assumir a 7ª posição. Está em 7º Montoya. Só que agora ele está 15 segundos atrás do Jason Button. Mas só que na hora que ele chegar nessa briga, se é que ele vai conseguir chegar, porque agora são McLaren e Renault. Se ele conseguir tirar esses 15 segundos, chegando, ele já vai entrar na briga pela 3ª posição. Porque o 6º é o Jason Button, o 5º é o Raikkonen, o 4º é o Coulter, o 3º é o Trulli, estão todos juntos. Você está vendo aí o Nick Heidfeld. Ocupava a 8ª posição. Felipe Massa é o 14º. E outra vez virou um 20.2. Tá passeando na pista o Felipe Massa. Sem nenhuma chance realmente de tentar alguma coisa. Tanto que está atrás dele o Mark Webber. E ele está segurando o Mark Webber com a Minardi. O Mark Webber ali empurrando o Felipe Massa com o Minardi. Isso na volta de número 43. São 29 voltas que estão restando um pouco menos de 29 voltas. Aí Toyota abandonando. Olha o McNish. Tá querendo voltar. Aí o McNish abandonando. Mas o McNish que está 26, aliás, está 2 voltas atrás e 26 segundos para tentar recuperar uma posição. E o problema é o seguinte, ele está na curva do lago, olha aí. E está na pista mesmo. Você está vendo o replay? Ele está parado na pista. A sorte é que ele está fora da trajetória de tangenciamento. Montoya parando. Ele ficou, os carros vão tangenciar ali por dentro, ele ficou fora da trajetória, mas parado na pista de forma perigosa e demora demais para chegar o resgate do carro. Esse é o problema. A gente critica tanto quando as coisas acontecem fora do Brasil. Uma demora absurda para chegar alguém para tirar o carro dele de lá. Galvão, olha só, você vê a correria, olha só, a corrida continua e continua por lá. E o Massa saiu da pista. Felipe Massa sai da pista na entrada do laranja. Ele já não tinha mais praticamente condições de levar o carro. Estava sendo empurrado pela Minardi. Olha aí, ó. Tocou a roda traseira direita na dianteira esquerda do Mark Webber. Fica ali o Felipe Massa. Você quer saber de uma coisa, amigo? O carro do maquinista está na pista até agora. Isso não pode acontecer. Eles estão puxando manualmente. Sim, estão puxando. Eles têm uma semana para puxar. A corrida acaba daqui uns 40 minutos. Não, na verdade é um local bastante distante. Você vê que o tratorzinho teve que sair no início da caixa de brita, atravessar tudo para engatar e começar a puxar o carro, que ele fica, além de tudo, pode quebrar engatado. Olha o Ralf no box. E aí vem Ralf pro box, é o líder da prova. Vamos ficar de olho no Schumacher. O Ralf está aí no box. E o Schumacher já vem na subida da reta. Vai para a liderança com sobra do Schumacher. O Ralf vem voltando. A vantagem do Schumacher vai ser grande. Olha como ele vai passando aí, ó. Vai contornando o S do Senna. E o Ralf vem ali por dentro, ainda na pista dos boxes. Ele vai sair lá na reta oposta. Schumacher já entrou na reta oposta. Já vem na reta o Schumacher. E o Ralf ainda não apareceu. E vai abrindo o caminho o Schumacher. E vai sendo mais líder que nunca. Schumacher já vem para contornar o laranjinha. A vantagem do Schumacher pro Ralf é do S pro laranjinha. É exatamente a vantagem do Schumacher pro Ralf. Aquela pequena reta que fica entre o S e o laranjinha. Jason Button. Montoya vai ganhar a posição. É que essa altura as paradas vão sendo feitas. Por exemplo, o Irvine nesse momento está em 7º. Ainda não parou. Vai parar agora. Está parando agora o Ed Irvine. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo. 44 voltas completadas, 27 voltas para o final. Está longe de estar decidida essa corrida, hein? Está longe de estar decidida. Agora, se a Williams confirmar o melhor rendimento, o Ralf vem para a briga com o Schumacher.
Sem dúvida está longe, porque você vai começar a contar agora o tempo, a diferença. O carro da Williams está melhor, quer dizer, vai aproximar, vai chegar. E aí vai ser aquela história de chegar é uma coisa, passar é outra. A defender posição, Michael contra Ralf, a gente já viu isso no Grande Prêmio do Canadá do ano passado. Vai ser uma briga emocionante. Aí o Coulthard. Só o Raikkonen não parou, hein? Dos que estão na pista, só o Raikkonen. Vai parar depois do Coulthard. O Montoya tem a 8ª posição. Ele está perto do Irvine. O Irvine fez aquela parada. Na próxima volta nós vamos ter as posições todas corretas. Vamos ver a diferença do Schumacher para o Ralf. Você vê o Schumacher aí. Ele já vai começar a subida dos boxes. Hoje tem decisão no Big Brother Brasil. Quem é que vai sair? Kleber, Bambam ou Sérgio? Quem vai ser eliminado do programa? Big Brother Brasil, hoje depois do Fantástico. Schumacher passa, virou um 17.4. Ralf passa, virou um 17.1. A diferença de 3 segundos caiu para 2.7. Vai ter briga. Os irmãos Schumacher vão se pegar na pista. A corrida está longe de estar decidida. Olha o Schumacher entrando na reta oposta. Já apareceu lá o Ralf. A vantagem para o Raikkonen, que é o terceiro, é muito grande. O Raikkonen ainda tem que parar e o Raikkonen vai para os boxes agora. O Coulthard vai assumir a 3ª posição. E o Montoya vem vindo. Está na 7ª posição o Juan Pablo Montoya. Aí o trabalho do carro de Kimi Raikkonen. Uma certa demora do carro. E vai voltando o Kimi Raikkonen. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. São as emoções da Fórmula 1 aqui em Interlagos. No fim de semana com muitas emoções. Ontem um show na Fórmula 3000. Um show de Brasil na Fórmula 3000. Os 4 primeiros colocados brasileiros. O Rodrigo Esperafico ganhando a corrida. O Haberfeld chegando em segundo. O Ricardo Maurício em terceiro. E o Pisoni na 4ª posição. Hoje, Rubens Barrichello dominou o princípio da corrida. Deu um show no princípio da corrida nas 17 voltas iniciais. Nesse bom momento do automobilismo brasileiro, no final de semana que vem tem mais, hein? A 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, uma das mais competitivas no turismo em todo o mundo. No mínimo 10 pilotos, 12 pilotos, para ganhar a corrida. E a Globo vai transmitir ao vivo. Nós vamos estar juntos lá, Reginaldo, eu e você que vai acompanhar em todo o Brasil. E cheio de novidades com telemetria, com várias informações. Tem a briga dos velhos com os meninos, não é isso? Chico Serra, Xande, Raul Boesel, Ingo Hoffmann, Paulão. E do lado da garotada tem o Beto Jorge, tem o Cacá Bueno, tem o Duda Pamplona, tem o Walter Salles. Bicho vai pegar. Domingo que vem, no Esporte Espetacular. Tocar ao vivo. Olha só as McLaren, que imagem curiosa. Uma na pista e outra vindo dos boxes. E as McLaren voltando ali. O Coulthard tinha parado antes, era o Coulthard que vinha tomando a frente ali. Em relação ao Kimi Raikkonen, o Coulthard é o terceiro colocado, o Raikkonen é o 4º. Você viu que precisou de um pit stop para a McLaren ganhar. Com seus 2 carros, ganhar dos 2 Renault. Então agora a ordem é Coulthard terceiro, Raikkonen 4, Trulli quinto e Button sexto. Os 2 últimos da equipe Renault. E o Montoya acelerando lá atrás na 7ª posição. É que agora não dá para tirar tão rápido assim, né? Galvão. Nessa volta ele ficou 13.7 atrás do Jason Button. Vamos ver na sequência. Diga lá, Bassan. Felipe Massa chegando por aqui. E fui jogado pra fora. Seu carro estava com problema já, Felipe? Sofremos que eu não... Tinha alguma coisa no carro porque estava impossível dirigir. Você cedo, né? Você estava planejando ir até... Parei cedo porque eu não conseguia mais dirigir o carro. Acho que deve ter acontecido alguma coisa no comecinho. Eu até fiz uma boa largada, estava acompanhando o Nick, mas depois acho que deu algum problema. No toque ali, você sabe o que aconteceu, não? O carro estava muito dianteiro, estava escorregando muito em todas as curvas, mesmo na freada. Não... Alguma coisa aconteceu. Aí o Felipe Massa. E ficou claro, ficou evidente, Reginaldo, que ele tinha um problema. Além do desgaste prematuro dos pneus, até o desgaste prematuro dos pneus veio em função desse problema. Tanto que ele admite que teve que parar antes do programado.
A diferença entre o Michael Schumacher e o Ralf Schumacher chegou a cair, mas agora vai aumentar um pouquinho, porque o Ralf deu uma errada na primeira perna do Pinheirinho. Mas mesmo assim não diminuiu não. Não diminuiu. Não aumentou não. É que já é outra, Galvão. Diminuiu, caiu para 2.6 e agora 2.3. Nessa volta agora o Schumacher virou um 16,9. O Ralf virou um 16,5. A diferença é de 2.3. Vai ter briga. Vai ter briga. 49 voltas completadas. Você tá vendo o Sato aí? O Montoya. 13 segundos e meio atrás do Jason Button. Na volta anterior o Jason Button virou um 17,3. O Montoya virou um 17,0. Vai lutando muito o Montoya para voltar à zona de pontuação. Globo a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. São as emoções do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Próxima etapa daqui a 2 semanas. Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola, na Itália. Schumacher ganhando aqui. Imagine lá na casa da Ferrari a loucura que vai ser. Schumacher vem de uma vitória na primeira prova, um terceiro lugar na segunda. Se conquistar a vitória aqui, vira uma loucura aquele circuito de Imola. 50 voltas completadas. E olha o ritmo dos dois irmãos. Os dois viraram 1,17,0 nessa, idênticos. E nesse ano só deu família Schumacher no topo do pódio, né? Schumacher mais velho ganhou a primeira e Ralf ganhou a segunda. E os dois estão brigando de novo. É como dizia o Mika Hakkinen, ainda bem que são só dois, né? É verdade, o Hakkinen disse isso um dia, em que ele chegou em terceiro. Os dois na frente. Aí depois um jornal suíço descobriu um primo ali que corre de kart e que é patrocinado pelo pai. Schumacher e Ralf já completaram a volta de número 50, o Coulter e o Raikkonen também. A diferença 2.2, nessa volta caiu um décimo. Vai se sustentando o Schumacher. Você tem os dois no visual. Olha o Schumacher para a subida dos boxes. Na volta anterior, diferença de 2.2. Vamos ver nessa volta. Lotado Interlagos. Pela participação do público que vibrou demais. Ó, a diferença caiu para 1.9, Galvão. Agora, o Schumacher virou um 16,7. O Ralf virou um 16,4. A diferença, portanto, cai para 1.9. Não tem mais parada de boxe, não tem mais nada. Eles que se entendam aí na pista. E são 19 voltas para o final, hein? Tem toda a chance de ter uma briga muito boa. Os irmãos Schumacher vão decidir na pista quem será o vencedor do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Claro que pode acontecer uma coisa com os dois. Se vier Coulter ali, que ganhou no último ano, pode chegar ali na terceira posição. Os brasileiros todos fora. Henrique Bernoldi largou, parou rápido, depois voltou, tinha um problema de câmbio e abandonou definitivamente. Felipe Massa largou bem, começou bem, depois ficou evidente que tinha problemas com o carro. Foi até onde deu, aí foi tocado. Ou se deixou tocar, porque se posicionou mal na tomada de curva, pelo Mark Webber, e acabou abandonando a prova. E Rubens Barrichello deu show em 17 voltas. Volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Tá certo, estava com o carro mais leve, porque ia para 2 paradas. Enquanto, por exemplo, Schumacher e Ralf partiram para uma parada só. Até que, segundo ele, o problema hidráulico acabou deixando o Rubinho na mão e a Ferrari parada na curva da junção. Schumacher, Ralf, Coulter, Raikkonen, Trulli, Button, Montoya. E o Montoya vem tirando, hein? Na outra volta, o Jason Button virou um 17,5. O Montoya virou um 16,7, tirou 8 décimos. Nessa ele tirou 8 décimos, mas ele vinha tirando muito pouco, já não tem aquele ritmo, entendeu? Então ele vem tirando muito mais devagar, até ele chegar lá, talvez seja tarde. Porque é diferente, né? Ele primeiro veio tirando vantagem de Jaguar, depois veio tirando vantagem de Toyota, e agora ele está tirando vantagem de Renault. Kleber ou Sérgio? O Bambam ou o Sérgio? Hoje no Big Brother Brasil. Quem é que sai? Depois do Fantástico hoje. Schumacher, Ralf, Coulter, Raikkonen, Trulli, Jason Button.
O Montoya passou. Fez a melhor volta dele na prova, 1:16,5. O Jason Button virou 17,3. A diferença cai para 10,7. Olha, por assim dá tempo, hein? Tem que chegar para brigar. Montoya fez a melhor volta dele na corrida. Restando 18 voltas para o final, você viu lá os dois? E vai vendo aí como vai indo embora o motor Ford da Jaguar. Aí Ralf Schumacher. Olha lá, o mecânico ali. Sorvetinho. Tá calor. A Ferrari em primeiro. Estão de bem com a vida. Tá tudo certo. 53 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Menos de 20 voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo. Coulthard é o terceiro. E o Ralf vem chegando, vem tentando chegar. 1,4 a diferença na volta anterior. E agora? Ele já vem para fechar a volta. Lá vem Schumacher, passou. Lá vem o Ralf, passou. 1,3, tirou um décimo só. Vai resistindo o Schumacher. Ele virou um 16,6. O Ralf virou um 16,5. Aí a classificação dos 8 primeiros para você. O Schumacher que é o primeiro, para o Nick Heidfeld que é o oitavo. E o Montoya tentando chegar. Eu dizia que na volta anterior a diferença era de 10,1 do Jason Button, que é o sexto, para o Montoya, que é o sétimo. Ferrari, Williams, duas McLarens, duas Renaults e outra Williams. Nas 7 primeiras posições. Lá vem os carros ali. No próximo domingo, Stock Car Brasil. Pega da Stock Car, as feras da Stock Car. Direto de Curitiba no Esporte Espetacular. Tricampeão Chico Serra já ganhou a primeira do Rio de Janeiro. Será que vai continuar dando Chico Serra? A concorrência é grande, né? Emil Hoffmann, Raul Boesel, Paulo Gomes, Xande Negrão. O Thiago Marques, tem o Walter Salles, tem o Duda Pamplona, tem o Cacá Bueno, tem o Beto Jorge. Eles vão se pegar por lá, tem Davi Mufato. E o Ralf Schumacher faz a melhor volta. É o Schumacher partindo para cima do Schumacher. O Ralf para cima do Michael, do Michael. 1,16,6 para o Schumacher. 1,16,2 para o Ralf. E lá vem ele. Aí o comparativo das últimas voltas. 16,6 para 16,2, 16,6 para 16,5, 16,4 para 16,3. E agora, amigo, não tem mais diferença não. Agora o Schumacher que se vire. O irmão dele vem com tudo. Você já imaginou a felicidade na família? Se os dois se pegam aí, a vitória sobra pro Coulthard. Lá vem os dois. E o Coulthard já ganhou 2 vezes aqui, né? Se dá bem, Interlagos, o Coulthard. Vem Schumacher para completar a volta de número 56. Aliás, numa delas, ele ganhou em função de uma desclassificação do Schumacher por um problema de gasolina. Não há diferença, a diferença é no visual. 314 para os dois. A velocidade, olha que incrível. 314,0 para os dois de velocidade máxima. E lá vem o Ralf para cima do irmão. Eles vão terminando a reta oposta. Vão para a freada na descida do lago. A briga dos dois e vale a liderança. A primeira corrida do ano na Austrália ganhou o Schumacher. A segunda corrida do ano na Malásia ganhou Ralf Schumacher. E os dois Schumacher estão discutindo aqui a vitória no Grande Prêmio Interlagos. O Ralf tem 26 anos, 85 grandes prêmios, tem 4 vitórias. Você vai tendo todas as informações ali no painel. Schumacher e Ralf Schumacher.
Os dois vão monopolizando as atenções aí. Rubens Barrichello foi líder, mas abandonou depois da 17ª volta. 0,6 a diferença na volta anterior. E a diferença agora, 0,6. Eles andam na mesma velocidade máxima final, eles andam no mesmo ritmo, fazem ao mesmo tempo. Isso quer dizer o seguinte, o Ralf chegou. Agora, amigo, vai tentar pegar um vácuo para ultrapassagem. Tem 2 pontos, tem a freada do Lago aí e tem a freada do Ayrton Senna. Aí quer dizer que existe uma diferença notável aí entre carros. Tanto que o Schumacher está travando roda toda vez para frear o mais dentro possível. Como a gente sabe que existe uma diferença entre pilotos, essa diferença está sendo comparada, diferença entre pilotos, no caso favorável ao Michael, está sendo compensada em favor ao carro, em favor do carro, em favor do Ralf, por causa do carro. Segue à frente Michael Schumacher, Ralf Schumacher é o segundo. Você vai vendo o Heidfeld fazendo a segunda parada. A Sauber ficou fora do páreo hoje. Não tinha muita condição. Deu uma escapadinha o Ralf, hein? E o Schumacher abriu, estava coladinho. Enquanto a gente mostrou ali o Heidfeld saindo dos boxes, o Ralf deu uma escapadinha. Não é a primeira vez. Ele dá essa escapadinha, mas ele recupera. E a briga vai continuar. Agora o Ralf ficaria muito bem, hein, se ele ganhasse essa corrida, hein? É o que aconteceu na Malásia. Todo mundo falando de Montoya, o Ralf foi lá e ganhou. O Montoya conseguiu se recuperar bem, mas enfim, o Ralf tem 4 vitórias e o Montoya tem 1. É aquela história, né? Por que todo mundo fala do Montoya e não do Ralf? Primeiro que o Ralf era um piloto que politicamente agia muito errado dentro da equipe. Nunca tratou bem um mecânico. Ele tem um jeito meio arrogante, aquela coisa toda. Parece que ele mudou muito esse ano, é o que todo mundo diz lá dentro da equipe Williams. Segundo, o Montoya é o tipo do piloto que todo mundo quer ver, aquele piloto agressivo, arrojado, vai para a briga mesmo. Está pagando caro por isso, mas espera-se sempre mais do Montoya do que o do Ralf, embora o Ralf tenha mais vitórias do que ele. Galvão. Aí você vai vendo os dois apenas, Michael Schumacher e Ralf Schumacher completaram a volta. Aquela escapadinha que o Ralf deu me custou meio segundo. A diferença de 0,6 subiu para 1,1. Vamos aos boxes. Só lembrando, para complementar um pouco essa história que vocês estão contando da família Schumacher, aí na quinta-feira eu conversei com os dois irmãos e fiz a mesma pergunta para os dois. Perguntando o que eles esperavam do resto da temporada, já que no começo da temporada só dava Schumacher no topo do pódio. O Ralf disse que gostaria de dividir com o irmão todos os pódios até o fim, que o pai ia ficar feliz, enfim. O Schumacher mais velho já foi diferente. Ele disse, olha, ele pode ganhar o que quiser até a última corrida, contanto que eu seja o campeão. É isso que me interessa. É bem diferente a atitude dos dois também. Só que na pista eles estão aí. Uma vitória para cada um e os dois brigando pela vitória na terceira prova do ano. 59 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Corsa, o superdotado. Você vai vendo aí as diferenças. O Montoya está praticamente 7 segundos, 6,9 atrás do Jason Button. O máximo que o Montoya, nesse momento, está feito. O máximo que ele pode querer é chegar na 6ª posição para marcar um pontinho. Se bem que se ele chegar ali no Jason Button, ele vai ficar a 1 segundo do Trulli, dá até para brigar pela 5ª posição, mas ele precisa chegar rápido para tentar uma ultrapassagem. Ele vai tentando tirar essa diferença. E o Montoya faz simplesmente a volta mais rápida da prova agora, 1:16.221. Lá vem o Montoya para tentar entrar na zona de pontuação depois que ele largou na pole position. Perdeu a liderança para o Schumacher no S do Senna. E depois, aquela história que aconteceu o Rubinho com o Ralf e que aconteceu depois também com o Montoya, quando o Verstappen pegou o Montoya, tocou por trás ali na freada do Lago. Hoje foi o Montoya que tocou no Schumacher e o Montoya vem tirando, tentando se aproximar de Jason Button, e o Ralf outra vez vai para cima do Schumacher. Você vai vendo aí McLaren, o Coulthard, que é o terceiro colocado. E o Ralf, aquela diferença de mais de 1 segundo, já é de menos de 1 segundo outra vez. Volta para o ataque o Ralf Schumacher. Coulthard
Passou ali, você viu. Completando a volta de número 60. Schumacher, Ralf, Coulthard, Raikkonen, Trulli, Jason Button, Montoya e Mika Salo. São os 8 primeiros e 15 carros estão na pista. E o Montoya de novo. Nossa! Ele tinha virado um 16,2, agora ele fez um 16,0. Como volta mais rápida. Você está vendo o Young ali. Da Minardi, vem ocupando a 15ª e última posição. Olha o problema com a Renault. Olha o Montoya já entrando na zona de pontuação aí. Você vê o Trulli, né? Pelo capacete, o Trulli. Explodiu o motor. Olha como ele teve dificuldade para segurar. Joga óleo ali na roda traseira. O Trulli que vinha na 5ª posição. Então Schumacher é o primeiro, Ralf é o segundo, Coulthard é o terceiro, Raikkonen é o quarto, Jason Button é o quinto, Montoya é o sexto. Aí foi sentar ali desolado, o Trulli vinha na 5ª posição. O Montoya é o sexto e se aproximando muito do Jason Button. E olha o Ralf para cima do Schumacher. Outra vez a diferença é no visual. Schumacher é o primeiro e Ralf é o segundo. Daqui a 2 semanas, a próxima etapa da Fórmula 1, Imola, Grande Prêmio de San Marino. E no próximo domingo, direto de Curitiba, ao vivo na Globo, no Esporte Espetacular, Stock Car Brasil. O bicho vai pegar as feras do automobilismo brasileiro. Nós vamos acompanhar juntos na Globo. Schumacher e Ralf. Eles vêm para a reta oposta. Aí você está vendo aí já a tentativa de recuperação do Montoya, que vem acelerando. O Montoya passando ali pela Jordan do Sato. O Montoya tem a 6ª posição. Está 4 segundos atrás do Jason Button. Se ele chegar no Jason Button, ele vai brigar com o Raikkonen, que tem a 4ª posição. Com o Coulthard não tem muito jeito. E o Ralf continua perto ali do Schumacher. Os irmãos continuam brigando pela liderança no Grande Prêmio do Brasil. Agora mais perto do que nunca. Schumacher em primeiro, Ralf Schumacher em segundo. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando os limites em telecomunicações. Você está vendo o Schumacher, está vendo o Ralf. E o Montoya chegou mais perto ainda, está 3 segundos atrás do Jason Button para brigar pela 5ª posição. Uma recuperação fantástica do Montoya. E os irmãos Schumacher vêm aí, abrindo uma nova volta, abrindo a volta de número 64, no total de 71 voltas. Reginaldo, ontem eu te perguntei no Jornal Nacional, dizia do duelo Montoya-Schumacher, se dava para apontar o favorito. Você apontou o Montoya. E agora, nessa circunstância agora aí, restando 7 voltas para acabar, não há diferença. Qual dos dois Schumachers? O Michael ou o Ralf? Eu apontei o Montoya baseado exatamente nesse rendimento melhor que está tendo o Ralf agora. Claro que tudo dependia de acontecer um toque que acabou acontecendo. Eu acho que o Schumacher vai segurar essa posição, mas é muito difícil porque o Ralf chega com facilidade. Tá difícil, amigo. Vai ser no fim da reta do box. É que ele não faz bem a junção. O drama do Ralf é na junção. Toda vez na junção o Schumacher abre dele. É porque não é fácil ali não. Você sai do bico de pato, tem aquele mergulho, vai de cara pro lado. Aí depois vem a junção. Ali é que o Schumacher se dá bem. Dava toda a pinta de que o Ralf ia entrar colado nele aí. E que poderia dividir aqui no fim da reta. Até hoje, até esse momento, ele não conseguiu entrar colado em volta nenhuma. Porque ele não faz bem a junção. Talvez tem seja, alguma coisa ali. Talvez seja exatamente a configuração diferente de um carro para o outro. Porque em potência de motor, o motor BMW do Ralf tem 5, calcula-se, né? Esse negócio de potência é sempre estimado. Calcula-se em torno de 5 cavalos a mais do que a Ferrari. Aí vem os dois. 64 voltas completadas. Você viu lá o Peter Sauber olhando ali, o Heidfeld também abandonou, não era dia da Sauber hoje. Aí vem os dois, amigo, vem pro S. O Ralf vem se aproximando, Big Brother Brasil hoje. Bambam ou Sérgio? O Kleber ou o Sérgio?
Quem é que vai dançar nessa parada aí, Big Brother Brasil, hoje depois do Fantástico? Lá vem os dois. Vamos ver se outra vez o Ralf não se dá bem ali na junção. Schumacher vai entrar com vantagem de novo. Enquanto ele conseguir entrar com essa vantagem, ele se defende lá na frente porque o Ralf não chega. Vem para mais uma volta o Schumacher. Quando ele passar, vai completar 65 voltas. Estaremos a 6 voltas do final. Completando o que você perguntou, Galvão, o Schumacher só não consegue segurar se ele cometer algum erro, porque ele é mestre em segurar posições e nessas circunstâncias, no Grande Prêmio do Canadá do ano passado, ele segurou em todas, o Ralf não passou. Acabou ganhando a corrida porque passou no box, no pit stop. E o Montoya está em sexto e agora 2 segundos e 7 atrás do Jason Button. Vai brigar pela 5ª posição. Você está vendo aí as McLarens do Coulthard, que é o 3º colocado, Raikkonen é o 4º. Schumacher, Ralf Schumacher, David Coulthard, Kimi Raikkonen, Jason Button, Juan Pablo Montoya são os 6 primeiros, aqueles que marcam pontos. Você vai vendo as diferenças aí, enquanto vai vendo o carro do Coulthard. E o Ralf não consegue outra vez se aproximar do Schumacher. Desse jeito, como disse o Reginaldo, o Schumacher vai segurando a ponta ali. Você vai vendo o Coulthard que vai completar mais uma volta. Passou ali 57 segundos atrás dos 2 primeiros. É quase uma volta. E o Montoya que vai se aproximando do Jason Button. Você vê o comparativo de David Coulthard e Kimi Raikkonen. O Coulthard está 3 segundos e 8 na frente do Raikkonen. Está precisando, digamos assim, essa vitória, entre aspas, em cima do Raikkonen. O Coulthard não marcou ponto nenhum no campeonato até agora e ele se considera o candidato da McLaren à luta pelo título e principalmente sempre faz questão de dizer que o Kimi está no primeiro ano da equipe e que ele é o piloto principal. Mas é uma coisa com a qual o finlandês não concorda de jeito nenhum. O Schumacher é o líder com 14 pontos, o Montoya tem 12 pontos, o Ralf tem 10, o Raikkonen tem 4. Irvine tem 3, Jason Button tem 3, o Weber tem 2, Heidfeld tem 2, Mika Salo e Felipe Massa tem 1. Agora ele vai tentando uma aproximação maior. Os dois vão ali no mergulho e vão para a junção. Sempre a vantagem do Schumacher mais velho. Se terminasse assim a corrida, Schumacher já iria para 24 pontos. O Ralf, fazendo 6, iria para 16. E na posição em que está o Montoya em sexto, fazendo um ponto só, o Montoya iria para 13 pontos. Então o Ralf tomaria o segundo lugar do Montoya. E o Schumacher abriria 8 pontos para o segundo colocado. Exatamente o irmão Ralf. Nessa posição que eles estão aí na pista. Eles já estão na volta de número 68. Domingo que vem tem Stock Car no Esporte Espetacular, ao vivo na Globo, direto de Curitiba. E aí o outro domingo tem o quê? Fórmula 1 de novo. Grande Prêmio de San Marino em Imola. As emoções da velocidade não param na Globo. E o Ralf tentando sempre chegar no Schumacher. Schumacher tem 33 anos, 164 grandes prêmios e 54 vitórias. Tem 50 de vantagem em cima do irmão. E vem tentando a 55ª vitória do Schumacher. Quando ele passar na reta dos boxes, estará completando 68 voltas e serão 3 voltas para o final. Lá vem os Schumachers. Tem que mudar até a história aqui. Agora com muita constância. Agora, se ele vencer aqui, ele vai manter uma média incrível, né? De uma vitória a cada 3 corridas. Serão exatamente 165 corridas e 55 vitórias. E sem esquecer, João Pedro, que em 10 participações no Grande Prêmio do Passou Brasil, ele reta marcou aqui, pontos passou reta a McLaren. Você vê lá. O problema é que você vê que não é... O Raikkonen na freada. Perdeu o carro completamente na freada. Olha o que é a brita. Olha o que é a brita. Por isso que estão trocando brita por asfalto. Ele perdeu completamente o carro na freada.
Mas completando então, João Pedro, a média do Schumacher em 10 participações, ele sempre marcou pontos e 9 vezes foi ao pódio. Essa é a 11ª. Aqui em Interlagos. Aqui em Interlagos. Olha como eles estão perto agora. Nunca esteve tão perto o Ralf. Nesse trechinho o Schumacher leva vantagem. Aí é que o Ralf tinha que sair perto, hein? Ele nunca saiu tão perto, hein? Nunca saiu tão perto na reta dos boxes. Responde bem a Ferrari do Schumacher, ele abre. Está muito longe ainda. Teria que ser mais perto. Passam os dois completando 69 voltas, 2 voltas para o final. Tem 2 voltas o Ralf Schumacher, se quiser bater o irmão. Ele vem para cima mesmo. 2 irmãos na pista brigando pela vitória e brigando pela liderança do campeonato. Lá vem o Ralf. O Schumacher sabe até onde pode deixar. Ele tem uma posição ali de tranquilidade, por enquanto, para sustentar a primeira posição. Coulthard é o terceiro, Jason Button é o quarto, Montoya é o quinto. Já chega a 5ª posição, Juan Pablo Montoya. Ainda vai tentar brigar pela 4ª posição. 1 volta e meia para terminar. Final emocionante no Grande Prêmio do Brasil. Aí Pelé que vem chegando para dar a bandeirada. Aquele que esteve conosco antes da corrida. O Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, vem chegando para a bandeirada. E o Schumacher vem aí. Michael na frente e Ralf atrás. Outra vez ele não chega perto o suficiente. Outra vez o irmão mais velho vai ter domínio na reta. Ele vai passar e vai para a volta final. Aí vem eles. 70 voltas completadas. Volta final para Schumacher. Vai se aproximando da vitória número 55 e lá vem o Ralf atrás dele. Finalzinho de prova. Que família, hein, amigo? Tava certo o Mika Hakkinen, que dizia ainda bem que eles são só 2. Michael Schumacher e Ralf Schumacher. Saindo do lago, vem para a ferradura. E já vem para o Laranjinha. Aí Schumacher vai defendendo. O Ralf não consegue aproximação. A não ser que arrisque tudo agora nessa parte do misto aqui, para tentar sair junto. Mas se ele atira o carro demais na entrada, ele compromete a saída. Aí o Schumacher consegue se sustentar ali à frente. E agora não tem freada mais no final da reta, né? Ali na metade da reta dos boxes acaba a corrida. Lá vem Michael Schumacher para mais uma vitória. O Ralf em segundo. Os irmãos Schumacher dominam a Fórmula 1. Michael Schumacher ganhou a primeira corrida. Ralf Schumacher ganhou a segunda. Michael Schumacher vai ganhar a terceira e o Ralf Schumacher vai chegar em segundo. Vamos para o final da prova. O Pelé para dar a bandeirada. Ele vai passar, Pelé. Olha lá que ele vai passar. Passaram os dois. Passaram tão rápido que o Pelé não viu. Final de corrida. Michael Schumacher ganha a prova em Interlagos. Michael Schumacher em primeiro. Ralf Schumacher em segundo. Ainda não apareceu o Coulthard para a terceira posição. Aí a festa para Schumacher, para os Schumachers, para os dois irmãos. E o Coulthard. O Coulthard agora para marcar os primeiros pontos dele no campeonato. Aí vem o Coulthard. E o Montoya ainda tentando apertar em cima do Jason Button para brigar pela 4ª posição. O Coulthard vem para ser o terceiro. O carro passa rápido mesmo, amigo. 314 por hora. Aí, Pelé, bandeirada para o Coulthard. Michael Schumacher vence com brilhantismo o Grande Prêmio do Brasil. Ralf Schumacher em segundo. Coulthard em terceiro. Jason Button em quarto. Juan Pablo Montoya em quinto, 6 décimos de segundo atrás dele. Mika Salo em sexto. Olha a Toyota marcando mais um ponto, o Salo marcando mais um ponto. Então o Schumacher vai para 24 pontos. O Ralf Schumacher vai para 16. O Montoya acabou fazendo 2 pontos. E com isso foi para 14. Apertinho, hein? A briga dos dois ali. E depois o Raikkonen passa a ter os mesmos 4 pontos do Coulthard. Que ele não fez nada e o Coulthard fez 4 pontos.
4 vitórias no Brasil, 94, 95, 2000 e 2002. Este gênio da velocidade do automobilismo, Michael Schumacher. Diga, João Pedro. Estou com o Pelé aqui ao lado dele. Vamos saber como é que foi a emoção de dar a bandeirada, Pelé. Passou muito rápido o carro do Schumacher ali? Você não pode nem piscar, bobeou, já tá. Agora, a alegria, poxa, era dar para um brasileiro, né? Como eu falei. Eu já entreguei, né, o prêmio pro Schumacher, entreguei aqui da outra vez, e agora, pô, é uma honra para ele novamente, mas pô, podia ser para um brasileiro. Mas eu acho que eu já entendi o que aconteceu com você, que você estava mais acostumado a ver as bandeiras preto e brancas do Santos do que pegar as bandeiras para ficar balançando. Então você estava mais acostumado com isso, deve ter sido. Mas se você bobear ali, rapaz, o deslocamento do ar ali, te leva a bandeira, pô. Se você não estiver preparado, pô, dá um solavanco na mão, que não é brincadeira. Foi uma grande emoção. Foi uma grande emoção e pô, a honra de ser, né, o primeiro brasileiro, o primeiro atleta a ter essa, né, poxa, possibilidade de poder dar a bandeirada, porque ninguém fez isso antes. Obrigado, Pelé. Galvão. Grande Pelé, grande Edson Arantes do Nascimento aí, ó. Confirmação, Schumacher em primeiro, 1 hora 31 minutos 43 segundos 663 milésimos, a média de 200 km por hora mais 0,98. Ralf Schumacher em segundo, David Coulthard em terceiro, Jason Button em quarto, Montoya em quinto, Mika Sala em sexto, Irvine em sétimo, De La Rosa em oitavo, Sato em nono, Villeneuve em décimos, 10 primeiros. Daqui a pouquinho nós voltamos com as emoções do pódio. Foram 13 os carros que chegaram, Mark Webber, Raikkonen acabou ficando, Mark Webber também, Young também. Só os 10 carros realmente que completaram andando a volta. Schumacher faz a festa e o irmão espera pro abraço. Já já nós voltamos com o pódio. Globo, a gente se vê. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos com o pódio e a execução do hino alemão. Aí a execução do hino alemão, vamos à execução do hino italiano e a bandeira britânica subiu ao meio pau em respeito ao falecimento ontem da Rainha Mãe. A execução do hino italiano, homenagem à Ferrari, vamos para a entrega dos prêmios. 55ª vitória de Michael Schumacher. Reginaldo. E o Schumacher vai para sua... Apenas a prefeita Marta Suplicy entregando o prêmio a Schumacher. O prêmio Schumacher que vai para sua 4ª vitória no Brasil, ele que já foi também 2 vezes segundo colocado, 4 vezes terceiro, 1 vez quinto, quer dizer, em 11 participações, ele sempre marcou pontos, 10 vezes, e em 10 vezes foi ao pódio. E tem também aquele caso do histórico do vencedor do Grande Prêmio do Brasil ser o campeão no mesmo ano, de 91 até 2001, essa história só não valeu em 93, quando o Senna ganhou, mas o campeão acabou sendo o Prost, e em 2001, ano passado, que ganhou o Coulthard e o campeão acabou sendo o Schumacher. É um candidato ao título, sem dúvida nenhuma, está aí a luta entre ele e o Ralf. Queria só fazer
uma ressalva, uma brincadeirinha em relação a esse descuido do Pelé que não deu a bandeirada. Tempos atrás, no Grande Prêmio da Argentina, o Juan Manuel Fangio foi chamado para dar a bandeirada e também aconteceu a mesma coisa. Só que na época não havia essa comunicação por rádio, essa coisa toda que existe hoje, telemetria, todo mundo sabe que encerrou a corrida, eles mesmos, os pilotos, sabem. E na época isso gerou uma discussão, porque a bandeirada não foi dada, porque a bandeirada, afinal de contas, é um ato que oficialmente encerra a corrida. Aí a festa no pódio, uma festa de Schumacher. Uma belíssima corrida que o Rubens Barrichello foi brilhante nas primeiras 17 voltas, depois Schumacher tomou a ponta e não perdeu mais. E os irmãos Schumacher dominam a Fórmula 1. Schumacher 24 pontos, Ralf Schumacher 16, Montoya 14, Jason Button meia dúzia, Raikkonen, Coulthard 4, Irvine 3 pontos, Mark Webber 2 pontos, Heidfeld também 2, o mesmo com o Mika Salo, Felipe Massa tem 1 ponto, são aqueles que já pontuaram no campeonato. Festa da Ferrari, imagine a festa que vai ser a próxima etapa daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio de San Marino em Imola, na Itália. E no próximo domingo, Stock Car, acelerando fundo em Curitiba, ao vivo na Globo, no Esporte Espetacular. Olha lá, o Coulthard aprendeu a sambadinha do Rubinho, os 3 no pódio. E vamos a uma cena realmente curiosa, quando na chegada os carros vêm tão rápido, mas tão rápido, que o Rei Pelé não viu que eles estavam passando e só conseguiu dar a bandeirada para o Coulthard, que vinha na 3ª posição. Só acontece com quem está lá, aconteceu com o Fangio, Pelé. Ótima companhia. Veja só, o Herbie Blash chamou o Pelé ali. A culpa foi do Herbie Blash. O Pelé estava ali, o Herbie Blash, olha lá, olha os gestos do Herbie Blash, antigo. Na Fórmula 1, foi chefe de equipe de Bernie Eccleston quando o Bernie era dono da Brava. E o Herbie Blash chamou o Pelé olhou de costa, quando virou eles já tinham passado. Mas valeu a presença do Rei Pelé, a presença do Rei Pelé é sempre uma festa. Você vai ficar agora com o futebol. Tem futebol no Brasil inteiro, nos campeonatos regionais. Schumacher foi embora. Linda a imagem de Interlagos. De novo, olha o Herbie Blash que chamou o Pelé para conversar. Olha lá, o Herbie Blash chamou o Pelé para conversar. O Pelé falou alguma coisa no ouvido do Herbie Blash. Quando voltou, o Schumacher passou. Aí o Ralf passou. Valeu, Pelé. Aí depois veio o Coulthard para receber a bandeirada do Pelé. Então tá certo, combinado. Na sequência, futebol. Domingo que vem estaremos juntos. Stock Car direto de Curitiba. E no outro domingo estaremos juntos de novo. Fórmula 1, direto de Imola, na Itália. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau. Fórmula 1 2002. Oferecimento Antártica. Com Antártica é mais gostoso.